Boa noite a todos. Não sei quem está maratonando aqui, mas estamos em meio a uma série. A nossa série se chama Levantando um Exército Vitorioso. E nós começamos há um mês atrás, nesse assunto, explicando o que é o mundo espiritual, né? É um entendimento que nós devemos ter, porque nós desejamos amadurecer espiritualmente e como a gente vai crescer num ambiente que a gente não conhece. Então, nós ministramos sobre maturidade espiritual. E na semana passada, o Jackson entrou num assunto muito necessário para a nossa caminhada em direção ao nosso alvo, que é o assunto do jejum. Por quê? Porque nós temos como alvo, daqui a alguns dias, semanas, nós vamos iniciar um jejum coletivo, como igreja. E nós não podemos propor algo sem ter o entendimento daquilo que nós estamos fazendo. É muito desafiador desconstruir ideias que não são bíblicas. Essa semana eu usei um exemplo, conversando com uma pessoa. Eu sou profissional de educação física, né? Então, por muitos anos eu atuei em sala de musculação. E um dos princípios do treinamento físico é o princípio da individualidade. Ou seja, você precisa conhecer quem é a pessoa que você está prescrevendo um treino para que ela tenha o benefício do treino. E eu dei um exemplo de... Imagina uma pessoa que nunca caminhou na vida e eu ter que ensinar ela a caminhar. Essa pessoa, ela quer caminhar, ela vai estar aberta. E ela vai prestar atenção em cada instrução que ela receber. Qual é o tipo de passada que ela vai fazer, qual é o ritmo, velocidade, inclinação da esteira, se for o caso. Qual é a frequência cardíaca que ela vai manter. Ela vai prestar atenção e, se ela quer o benefício, os resultados, ela vai tentar seguir. Agora, se chega para eu montar um treino de caminhada e eu pergunto, com o que tu trabalha? A pessoa me fala assim, eu sou carteiro. Talvez eu vá dizer para essa pessoa, eu vou te ensinar a caminhar. Ele vai dizer, você está brincando, né? Eu caminho a minha vida inteira. Tu não vai me ensinar a caminhar. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de seguir as instruções, porque ela tem uma experiência que ela carrega. E para ela entender a maneira de ela se adaptar ao treino, ela precisa primeiro abrir mão e desconstruir aquilo que o corpo dela aprendeu, mesmo que seja de forma errada. Então, o jejum, talvez muitas pessoas aqui já ouviram muitas coisas sobre o jejum. Talvez aqui muitos já praticaram o jejum. Ou talvez vão ouvir hoje pela primeira vez. Mas se você tem conceitos na sua mente para você, não, para mim jejum é isso. Se não for isso, não é jejum. Eu quero te convidar à luz da palavra, deixar o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Porque nós estamos falando sobre o jejum bíblico. O que a gente encontra na palavra. Ok? Então, quem não veio semana passada, pode pegar o link, porque foi uma pregação inteira sobre o que é jejum e qual o propósito do jejum. Certo? Porque hoje eu vou dar continuidade. Hoje eu vou falar sobre como jejuar. Ok? À luz da palavra. Vou começar lendo o versículo que está lá em Marcos 4, 26, 28, que diz o seguinte. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Assim é uma semente, o reino de Deus é que nem um homem que lança uma semente. Eu nem sei como é que ela frutificou, mas deu fruto. O que está dizendo aqui? Talvez você tenha jejuado algumas vezes na sua vida. E você pensa, mas funcionou. Funcionou por quê? Porque assim é o reino de Deus. Se você pegar uma parte, um princípio e colocar em prática, vai funcionar. É assim que funciona. Hoje em dia, o mercado de trabalho, muitas vezes eu me deparo com coaches aí, pessoas palestrantes ensinando princípios para ser bem-sucedido e você vai ver, está tudo na palavra. Por quê? Porque se você plantar, você vai colher. Mas você concorda comigo que se eu plantar, eu, Débora, que não sou agricultora, vai ter um resultado, mas uma pessoa que entende de plantio, plantar vai ter outro resultado? Por isso, nós buscamos entender o que é o jejum, porque nós sabemos que, embora tivemos resultado fazendo, mesmo sem entender, se nós compreendermos, nós teremos muito mais resultado.
a coisa certa, ela precisa ser feita do jeito certo. A palavra de Deus, ela não fala apenas para nós orarmos, ela fala como nós orarmos. Lá em Tiago 4,3 diz o seguinte: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Ou seja, dependendo do tipo de oração que eu ter, eu não vou receber o que eu estou pedindo. Existe uma maneira correta de orar. Não adianta só pedir. Existe uma maneira de pedir. Quando a gente reflete na parte de ofertas, dízimos, diz assim, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, também tem uma maneira de dizimar e ofertar. Não é só fazer isso. Tem a maneira certa. É o coração. A gente vê isso desde Caim e Abel. Deus falou assim, se você fizer certo, será que eu não vou receber a tua oferta? Então, tem uma maneira certa de ofertar. Não com tristeza, mas com alegria. A ceia do Senhor é um princípio. 1 Coríntios 11, 27 e 29. Diz que por isso aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então aqui Paulo está trazendo instruções para não apenas ceiar, mas ceiar da forma correta. Então, quando nós estamos falando do jejum, nós podemos jejuar e não obter o benefício algum, benefício espiritual do jejum, por não realizar da maneira correta. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Acordei sem voz, gente. Deus está restaurando a minha voz ao longo do dia. E ela não vai embora até eu terminar. Vamos falar então sobre a maneira correta de jejuar, porque o jejum, ele também possui maneiras apropriadas de ser praticado no que diz a parte interna e parte externa. Em relação à parte interna, qual a maneira correta de jejuar, nós precisamos atentar, que é o que a gente vai ver essa noite. Primeiro, para as nossas motivações, o porquê você está jejuando. Segundo, qual a nossa disponibilidade de manter a disciplina de busca de Deus durante o jejum, tá? Porque jejum sem oração é dieta. Como está o nosso coração? Que coração eu preciso buscar e apresentar durante um jejum? E se nós estamos dispostos, né, a nos posicionarmos em arrependimento e consagração. Qual é a diferença de arrependimento e consagração? O jejum que nós fazemos ao Senhor em arrependimento, ele busca um posicionamento diante do pecado que bateu à nossa porta e nós caímos. A consagração, ela busca um posicionamento diante do pecado que nós sabemos que pode bater na nossa porta e nós não queremos cair. Então, existe essa diferença. Em relação à parte externa, tem toda uma questão fisiológica, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir sobre o jejum por causa que já fica pensando na dor de cabeça, na irritação, em tudo aquilo que se levanta no corpo durante o jejum. E também nós precisamos entender como se preparar, como conduzir e como finalizar um jejum. E eu quero começar na palavra mostrando um exemplo de um jejum que não deu certo. Um jejum que foi feito da maneira errada, para a gente refletir, pois está na palavra. Isaías 58, eu vou ler do 3 até o 13, mas vamos pegar essa primeira parte. A primeira parte diz assim, olha só os judeus questionando Deus. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não leva nem em conta? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede e o que a gente pergunta para Deus, que Ele gosta de responder. Então, eles estão questionando Deus, por que a gente está jejuando e tu não está nem aí para nós? Por quê? Então, ele vem com a explicação. Por quê? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir a punho iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a sua voz lá no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça com junco,
como o junco, estenda debaixo de si pano de saco de cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Então aqui esse povo judeu, ele estava jejuando com o seguinte coração, botando Deus na parede, como se Deus tivesse uma dívida com eles. A gente precisa entender que quando a gente jejua, Deus não está em dívida com a gente. A gente não está colocando Deus na parede. O jejum não é uma moeda de troca. Eu vou jejuar, Deus, para ver se tu faz a minha vontade de uma vez. E aqui nós vemos que o jejum, ele deve ser uma humilhação, a mortificação da carne para buscar a Deus, e não que sejamos pessoas que estão jejuando, mas não estão preocupados em alinhar a sua vida com a palavra. Porque ele diz assim, vocês jejuam, vocês estão afligindo a alma de vocês, inclinando a cabeça, estão ali mudando as suas vestes, mas vocês não estão mudando as suas atitudes. Aí ele fala como é o jejum que ele espera. Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que você reparta o pão com o faminto, que recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? O jejum que eu busco é um jejum não só de abstinência de alimento, mas é de transformação de atitudes. Aí ele fala que quem faz esse jejum tem recompensa. E olha a recompensa, ele continua. Então, romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será tua retaguarda. Então tu vai clamar, e o Senhor vai te responder. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, dedinho santo, né? O falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma até em lugares áridos, Ele fortificará os teus ossos. Ele será como um jardim regado, como um manancial cuja as águas jamais faltam. Não é só para ti, não. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações. Sabe como tu serás chamado, se tu entender que jejum é esse? Tu serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus podia só dizer, entendeu? Mas não, Deus fez questão de dizer o que acontece quando nós posicionamos o nosso coração em jejum também. Por onde começar? Vamos ver na palavra que existem formas, tipo e duração de jejum. Mas vamos começar, gente, refletindo na seguinte verdade. Não há indício bíblico de haver regras para o jejum em relação à forma, tipo e duração. Por isso que eu disse no início, já começa a desconstruir aí na sua mente. Então diga assim, meu jejum, minhas regras. Por quê? Porque é algo entre você e o Senhor. Qual a forma, qual o tipo e qual a duração, ou você vai propor a Deus, ou o próprio Deus vai conversar com você e te direcionar. Então, gente, vamos ir para a palavra, ver o que a palavra fala sobre o jejum e vença a tentação de ficar cuidando do jejum do outro. Amém? Formas. A gente vai ver na Bíblia que um jejum ele pode ser regular ou ocasional. Eu vou mostrar para vocês, porque tudo isso que a gente está pregando é apenas 20% de um assunto muito abrangente. E eu quero mostrar um livro que eu quero sugerir quem puder comprar e ler, que fala a cultura do jejum, tá? Você pode jejuar regularmente ou jejuar dentro de uma ocasião. Tem uma situação que aconteceu e eu vou me posicionar em jejum. O seu jejum ele pode ser pessoal ou ele pode ser público. Eu estou jejuando, pessoal, individual. Ou ele pode ser público. Nós vamos jejuar como igreja.
O jejum, ele pode ser voluntário ou involuntário. O que é voluntário? Eu quero me posicionar em jejum para o Senhor. Estou fazendo isso voluntariamente. O involuntário é quando o Espírito Santo, você nem está com vontade. Não é a sua vontade, mas você sente que Deus está falando com você e chamando você para esse local. Ou quando a gente propor aqui na Salt, né? Quando a gente falar, galera, nós vamos jejuar como igreja, pode ser que vai ser involuntário, porque você vai virar para nós assim, ó, eu não queria, mas eu tô junto. Existe também uma outra situação, né? E eu já ouvi testemunha de pessoas que estavam passando por necessidade e não tinham o que comer. Essa é uma situação que você não está escolhendo se abster do alimento, você não tem o que comer. Esse também seria um momento de aproveitar a situação, já que você involuntariamente está sem o alimento, transforma isso para a glória de Deus. Então vai ser um jejum. Esse também é uma forma de fazer o jejum involuntário. Em relação aos tipos de jejum, existe um jejum total, que é um jejum onde tem abstinência de alimento e de água, assim como foi o jejum que Esther fez, quando ela foi conversar com o rei. E nós não encontramos na Bíblia um relato de alguém que tenha feito esse jejum por mais de 3 dias. É super importante frisar que a água é fundamental para o corpo humano, por isso que nós não temos a capacidade de ficar muito tempo sem água. O jejum normal é quando nós fazemos a abstinência somente do alimento. Quando Jesus jejuou por 40 dias, a palavra diz que ele não comeu, mas a palavra não diz que ele não bebeu. Tem várias passagens que quando fala sobre não comer e não beber, está escrito e não comeu e não bebeu. Então nós entendemos que Jesus ficou sem o alimento, mas não existe menção de que ele ficou sem a bebida. O jejum parcial é quando tem a abstinência de alguns tipos de alimento. E aí a gente vê o exemplo de Daniel. E, gente, eu estou impactada, porque dentro desses estudos eu li muita coisa. E você sabe que nós estamos numa era que o celular fica te escutando, né? Se você pesquisar uma coisa, depois você vai abrir um site e só aparece aquilo, né? E aí, eu pesquisando e lendo muito sobre o jejum, essas últimas semanas, e apareceu para mim, adquira agora o livro, O Jejum de Daniel em 21 dias e transforme a sua vida. Eu pensei, vou clicar. Vou clicar porque eu quero saber o que estão vendendo e o que estão comprando. Porque se você quer aprender sobre o jejum de Daniel, você abre a sua Bíblia em Daniel e leia. Mas tem gente que consegue comercializar. Gente, eu fiz um print da capa 1. Eu não comprei o livro, né? Era R$ 59,90 e só na capa 1 eu já vi que era heresia. Mas só para vocês terem um entendimento, quando a alma está sedenta e quer fazer a vontade de Deus, se você não ir para a palavra, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, eu falei isso há 2 semanas atrás, qualquer coisa que colocarem na sua boca, você come. E ali as pessoas estavam designando jejum para isso, para alcançar aquilo, jejum assim para alcançar aquele outro, jejum assim para alcançar aquele outro, como se o jejum fosse a moeda de troca. E ali na primeira página já dizia, aqui você vai aprender as receitas de Daniel. E você não tem como terminar esse jejum pobre. Então, gente, aqui, Daniel, ele fala lá, eu botei o versículo de Daniel? Não botei, né? Mas olha só o que Daniel fala em 10:3. Alimento desejável eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram 3 semanas. Ele fala que ele não comeu alimento desejável e fala que ele comeu legumes, uma dieta, né? Sem os vinhos. Nós não sabemos até que ponto a abstinência de Daniel também estava relacionada com a lei mosaica, que proibia alguns tipos de alimentos, né? Mas agora pare e pensa comigo, gente. Vou propor um jejum para você. Nós não vamos comer carne. Como você acha que o vegano vai olhar para mim? Para ele é um jejum ou não é? Não é um jejum para ele. Então, o alimento desejável para mim, vamos eliminar o alimento desejável. Vocês não vão comer isso. E aí você olha para mim e diz, mas eu já não como isso. Eu nem gosto disso. Experimenta propor um jejum de café para Tami, né? Pagar um preço altíssimo. Tami não fica sem café. Agora pergunta uma pessoa que não toma café. Vamos fazer um jejum de café? Essa pessoa vai dizer o quê? Eu já não tomo.
Então, quando nós falamos sobre jejum parcial, abstinência de alguns alimentos, também tem que ser algo que você, com Deus, na presença de Deus, você vai determinar o que é esse alimento parcial. Aí algumas pessoas perguntam, eu posso fazer abstinência de coisas que não são comida e bebida? Nós já vimos semana passada que o jejum bíblico é abstinência de alimento. O alimento, ele é um deleite para a nossa carne, para o nosso corpo. Mas nós também temos uma alma. A nossa alma também tem deleites. Então, às vezes, algumas pessoas querem fazer abstinência de outras coisas. O que você precisa entender é que essas coisas não podem substituir o jejum de alimento. Você pode, sim, propor um jejum ao Senhor e complementar com a abstinência de alguma outra coisa. Deb, eu vou fazer um jejum de alimento, tem que ser de alimento, se é para ser bíblico. Mas, durante esse jejum, eu vou evitar, não sei, redes sociais. Muitas pessoas hoje em dia fazem jejum de redes sociais. Aí eu pergunto, né, por que redes sociais? Porque é uma coisa que me distrai muito. Agora, se a pessoa fala assim, porque a rede social me faz pecar, eu diria para essa pessoa, então, tira da lista do jejum e bota na lista de libertação. Porque se está te fazendo pecar, nem deveria mais estar na sua vida. Ano retrasado, eu fazia essas virando à noite, assistindo série na Netflix. E naquele período, eu parei de ter sonhos espirituais. E aquilo ali começou a me incomodar, porque eu gosto dessa maneira que Deus fala comigo. Eu gosto de ter sonhos espirituais. E eu não tinha mais sonho espiritual por um bom tempo. E a gente foi numa conferência em São Paulo, e eu vinha perguntando para Deus, por que o Senhor parou de falar comigo através de sonhos? Eu não sei, estou fazendo alguma coisa errada, fala comigo. E naquela noite, a pessoa que estava pregando, ela subiu para pregar, e no meio da pregação ela disse, o Espírito Santo está mandando dizer que tem pessoas que estão prejudicando a sua comunhão e a sua comunicação com Deus por causa de seriado. Eu fiz assim na cadeira. É eu. Sabe aquela coisa assim, 500 pessoas na sala. Sou eu. E eu fiz um propósito com Deus. Não é um jejum, porque eu não tirei alimento, mas eu fiz um propósito. Senhor, eu vou ficar, não me lembro quanto tempo era, eu vou ficar sem assistir série. Porque é ou não é, Jackson? Às vezes o Jack ia para a cozinha, eu estava lavando a louça assim, olhando para o celular. Eu tinha tempo para assistir a série. E eu queria saber o que ia acontecer. Acho que é a curiosidade, eu não sei. Dormi, às vezes eu dormi 2 horas da manhã. E, gente, quando eu tirei isso da minha vida, como sobrou tempo? O que eu fazia nesse tempo? Só que nesse processo, virou uma libertação. Eu cancelei a assinatura. E foi tão libertador, gente. E eu quero que você entenda, eu não estou pregando contra, eu estou testemunhando algo que a Débora não tinha equilíbrio. Tem gente que tem equilíbrio, consegue assistir um episódio hoje, consegue esperar até não sei quando para assistir outro. Gente, tem coisas na nossa vida que, se atrapalha a comunhão e a comunicação com Deus, seria melhor nós não termos. Isso vale para tudo aquilo que não é alimento, mas que pode ser que o Espírito Santo te conduza a uma abstinência. Hoje eu faço isso com pregações. É ou não é? Eu estou ao longo do dia, eu vou dobrar uma roupa. É tempo. Coisa que eu menos gosto de fazer em casa é dobrar roupa. Se eu tenho que fazer uma coisa que eu sei que vai durar mais do que 15 minutos, já dá tempo de ouvir uma pregação. Vamos para a duração? Então, ficou entendido, gente? Jejum, abstinência de coisas que não são alimentos, ok. Que elas não substituam o jejum de alimento, mas elas podem complementar o jejum que nós estamos fazendo. Você é livre para escolher, tá, gente, a duração. Mas nós vamos dar exemplos bíblicos. Na Bíblia, a gente vê jejum inferior a 24 horas, que aconteceu lá em Josué, capítulo 7. A gente vê jejum que aconteceu durante um dia. A gente vê isso em Levítico, durante o dia da expiação. Nós vemos jejum de 3 dias, como o de Esther, que proclamou um jejum para o povo quando ela foi conversar com o rei. Nós vemos jejum de 7 dias, quando Davi jejuou pelo seu filho enfermo e acabou morrendo. Para vocês verem, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, como o jejum não é colocar Deus na parede para fazer a minha vontade. Jejum de 14 dias, como esse, onde Paulo estava no navio, 21 dias, como o jejum de Daniel, e nós vemos na Bíblia também jejuns de 40 dias, como o de Moisés e o de Jesus.
Então, nós precisamos ter isso muito forte no nosso coração. O propósito do jejum é buscar a Deus. Daniel, ele não queria se contaminar. E queria continuar, né, proclamando a fidelidade. Daniel, ele intercedeu por Jerusalém. Mas olha só como ele fala: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplicas, com jejum e saco de cinza. O propósito primário sempre vai ser buscar a Deus. Em Atos 17, 26 e 27, diz assim: de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, nós precisamos ter muito firme no nosso coração. Qual o propósito do jejum? Buscar a Deus. Qual o propósito do jejum? Qual o propósito do jejum? Então, se Deus te direcionar, ou se você sentir no coração propor um jejum que tenha um propósito secundário, entenda que o primário tem que ser buscar a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós encontramos na palavra propósitos de jejum secundários. Eu vou passar para vocês aqui. A gente vê no Antigo Testamento jejuns acontecendo para arrependimento de pecados. Lembra que eu falei no início? Um pecado que eu cometi. Jejuns de consagração, buscando um posicionamento para não cometer o pecado que vai bater a porta. Jejuns de proteção, pedindo proteção, como Esdras e Esther. A própria Esther, ela proclamou o pessoal a jejuar, o povo os judeus a jejuarem, porque ela iria conversar com o rei. Era um jejum de proteção. Jejum de enfermidade, como foi o caso de Davi. Jejum por intercessão, que foi o caso de Daniel, intercedendo por Jerusalém. No Novo Testamento, nós vemos o jejum presente em meio a batalhas espirituais. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ele já foi jejuando. A gente vê também aquela passagem que Jesus fala, né? Vocês não conseguiram expulsar, porque essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Jackson explicou aqui semana passada que o jejum não tem poder, autoridade sobre os demônios, porque os demônios saem por causa do nome de Jesus. Não tem como eu, Débora, fazer o nome de Jesus ficar mais poderoso. O que o jejum faz em meio à batalha espiritual é aumentar a minha fé. O jejum aumenta em meio à batalha espiritual a minha fé. Por isso que muitas vezes eu vejo coisas e respostas de oração que eu não encontraria sem ser por meio do jejum. A gente vê também o jejum presente sempre que tinha um preparo para o ministério, ou quando eles enviavam, né? Paulo enviava pessoas, eles faziam jejuns, e a gente vê também o jejum sendo feito num propósito de adoração e intimidade, como Ana. O Jackson falou sobre ela semana passada também. Ela não tinha uma enfermidade, ela não tinha um problema, ela não tinha uma crise, ela só queria adorar ao Senhor e ela propôs um jejum. Então, todo propósito deve convergir para a busca de Deus. Quando alguém falar para você, vamos fazer um jejum para alcançar isso, examine o seu coração e a sua mente, se no seu coração tem essa disposição de buscar ao Senhor. Sabe, Deus tem uma maneira de nos conduzir para exercer autoridade em qualquer área, em qualquer assunto. Enquanto eu estava preparando essa palavra, ele não cita aqui no livro, mas eu fiquei pensando quantas pessoas às vezes também ficam aflitas, sofrem, brigam, rompem relacionamentos por causa da área financeira. E aí o Espírito Santo ia ministrando no meu coração, Débora, quantas pessoas às vezes propõem um jejum pela área financeira porque querem vencer nessa área, mas não querem que eu ensine como administrar os bens. E isso é estar disposto a ser transformado. Nós queremos esse ano aqui na Salt, eu e o Jackson, nós temos falado e orado sobre isso. Nós queremos ter aqui um seminário sobre essa área, porque nós não pregamos muito sobre essa área, mas nós cremos que Deus é o dono de tudo. E Ele quer nos dar sabedoria para administrar o nosso lar, as nossas finanças, os nossos recursos. Ele confia as coisas a nós. Essa não deve ser uma área de opressão.
e de escravidão. Ela deve ser uma área que nós tenhamos em abundância para poder abençoar as vidas, para poder enviar missionários. Nós queremos ser uma igreja abençoadora. Mas nós precisamos, mais do que a liderança do Espírito Santo para sair do negativo, a gente precisa da liderança dele para viver no positivo. Você entende a diferença? Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, o Subirá falou, ele faz jejuns bem longos, de 40 dias. E ele falou, às vezes que eu testemunhei pessoas jejuarem por causa de coisas materiais, elas não conseguiram chegar até o final do jejum sem ter um coração transformado e ver como tudo isso fica pequeno. Como tudo isso se torna insignificante perto da glória e da presença de Deus. Às vezes você começa um jejum desesperado por uma situação e uma causa que Deus é poderoso para suprir. Eu já dei um testemunho aqui um tempo atrás. Quando eu abri os meus negócios, mesmo com a... Eu creio, olhando para trás hoje, que Deus permitiu eu abrir os negócios que eu abri, porque eu precisava passar por isso, para Deus me mostrar hoje. Senão eu seria uma pessoa que viveria o ministério pensando assim, nossa, e se eu tivesse aberto os meus negócios, como que seria? Eu seria essa pessoa, talvez, que faria essas perguntas. E Deus permitiu. E um dia eu estava saindo da academia e falando, Deus, eu preciso de 50 mil. E Deus chutei sem querer, olhei para baixo, era uma moeda de 50 centavos. Eu lembro que eu juntei aquela moeda e disse, Senhor, tem muito bom humor. Eu pedi 50 mil e você me deu 50 centavos? E guardei, né? Em pouco tempo, gente, sabe quanto que tinha no banco? 50 mil. Deus proveu. Mas Deus me mostrou como eu não perguntei para ele o que era para fazer com esses 50 mil. Eu fui fazer o que eu achava que eu deveria fazer. O que eu queria fazer. E você vai ver a vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Mesmo quando ele colocava a vontade dele, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a próxima vez que você questionar Deus, Deus, por que eu não tenho mais? Pergunta para Deus, por que eu não tenho mais? Por quê? Por quê? Olhando para você, não para ele. Porque tem gente que pergunta, Deus, por que eu não tenho mais? Olhando para Deus, que Deus poderia te dar. Pergunta, Deus, por que eu não tenho mais? Olhando para você, por que ele não pode te dar? Porque ele não pode botar um vinho novo num odre velho. Falando do jejum prolongado, nós vemos pessoas... Eu não sei se vocês já viram aqui o testemunho de um pastor que morreu. Que ele fazia jejuns intensos. E já virou uma imprudência. Nós precisamos, gente, para quem tem um chamado ou um propósito de fazer um jejum prolongado, é muito indicado que faça com acompanhamento médico, é muito indicado que faça debaixo da liderança do Espírito Santo, entender que é uma intensidade diferente, ele não é impossível, mas também deve ser sondada a motivação do coração. O Luciano Subirá testemunhou que quando ele começou a entrar nessa onda de jejum, ele queria meio que bater um recorde pessoal. Ele queria cada vez se desafiar e fazer mais. Não, agora eu vou fazer mais, agora eu vou fazer mais. E aí Deus pediu para ele, para de jejuar. Porque virou performance e não uma busca pela minha presença. E nessa experiência nasceu o livro Até que Nada Mais Importe. É tremendo esse livro. Então, nós precisamos sondar o nosso coração na motivação do coração para fazer um jejum mais desafiador. Mas ele também é um caminho, assim como a intensidade do jejum, também há uma intensidade de experiência com Deus. Posso falar que eu estou jejuando? Se ninguém falasse que jejuou, nós não estaríamos contando agora os testemunhos de quem jejuou. Como que a gente sabe que Jesus jejuou? Se ele estava sozinho? Ele falou para alguém. Então, nós podemos falar que estamos jejuando e nós queremos motivar as pessoas a jejuarem. O que Deus condena na palavra é aquela pessoa que precisa mostrar que está jejuando. Porque a palavra de Deus diz, né? Jesus diz, quando jejuar. Ele não fala se você jejuar. Olha como Jesus já espera de nós essa atitude. Quando jejuar, lava o rosto, passa um perfuminho aí, ó, tipo, dá um trato no visual para não ficar aquela pessoa assim, estou jejuando. Eu quero mostrar que eu estou jejuando. Então, a gente pode falar, eu estou no propósito com o Senhor, estou fazendo jejum.
Mas até isso Deus discerne o nosso coração. E quando a gente fala sobre encerrar um jejum, posso falar a história da pizza, Jaque? Eu falei a história da pizza. Se ele falar pra mim assim, não, eu fico quietinha e vocês morram de curiosidade. Bota na cruz a curiosidade. Quando eu conheci o Jackson, eu tinha 18, ele tinha 19. Nós estávamos no auge da nossa juventude e super intenso no ministério, né? A gente fala assim, qual que é o teu maior sonho? Meu maior sonho é servir a Deus nas nações. E aí servir a igreja. E super intenso, a gente fazia muitos jejuns, né? A tia Jane, quantas eu fui na casa da tia Jane, né? A tia Jane olhava pra mim cortando a torta. Tá de jejum de novo? Eu não tinha muito entendimento, mas fazia porque achava bonito. Pensava, vou fazer, Jesus gosta, vou fazer. Às vezes fazia até o que me pediam. Não entendia nada, gente. Lendo esse livro, eu descobri quanta coisa que eu fazia que me mandavam fazer. Eu estava falando para a Paula, quanta coisa eu fiz nessa área de jejum que não é bíblico. Por que eu fazia? Porque mandavam. E aí o Jackson, ele fazia o jejum até meia-noite. Quando dava 1 para meia-noite, o pai dele tá aqui, tá rindo já. 1 para meia-noite, a pizza já vai entrando no micro-ondas. Vou entregar o jejum. 00:01, plim! Come a pizza inteira. Quanta sabedoria. Por que eu estou falando isso? Para a gente dar uma descontraída, você não dormir, e também para dizer que essa é uma área que revela o nosso nível de maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas passam um período jejuando e na hora de entregar, misericórdia. Parece que a pessoa quer compensar tudo aquilo que não comeu durante não sei quantos dias. E nós precisamos ter o exercício do domínio próprio. Se você faz um dia de jejum e no outro dia come uma pizza inteira, você talvez não vai sentir o impacto. Mas pessoas que fazem o jejum, às vezes, né, de 20, 40 dias, abstinência de comidas pesadas, como é a carne, experimenta voltar a comer de tudo se você não vai passar mal. Você não pode esquecer que você é o templo do Espírito Santo. Sabe, às vezes eu fazia jejuns que eu tirava a abstinência de um certo alimento e quando entregava parecia que nunca mais ia ter esse alimento na face da terra. Eu vou comer pelos todos os dias que eu não comi. Isso não é sábio e isso mostra o nosso nível de domínio próprio. Sabe por quê? Se você parar para refletir, as maiores quedas ao longo da Bíblia e as maiores tentações foram na área da comida. É ou não é? Como é que foi com Eva? Comida. Esaú e Jacó trocou uma primogenitura pelo quê? Comida. Prato de lentilha, quando a gente está com muita fome. A tentação de Jesus, qual foi a primeira coisa que o diabo falou para ele fazer? Transforma num pãozinho da Padaria Brasil aí, essa pedra. Tu imagina, né? Quando o povo foi liberto do Egito, eles queriam tanto um libertador, e eles estavam lá no deserto, no meio do processo, o que eles falaram? Ai, que saudade do Egito. Que saudade do quê? Da comida. Saudade daquelas cebolas. Então, eu tenho certeza que um dos motivos, um dos propósitos secundários do nosso jejum coletivo vai ser Deus nos dar o fruto do domínio próprio, porque ele não vai ser exercido só no âmbito do cuidado com o templo do Espírito, ele vai ser exercido em várias áreas. E olha só que interessante. Vamos para o final, onde nós vamos ver que para Jesus, a vontade dele, a comida dele era fazer a vontade do Pai. João 4, 31, 34. Imagina Jesus caminhando com os discípulos. Entrando os discípulos, eles falaram, dizendo, mestre, come. Pensa só comigo, eles estão caminhando um tempão, Jesus para num poço, está lá a mulher samaritana tirando água do poço, e a palavra diz que os discípulos entraram na cidade para comprar comida, porque eles estavam com fome. Aí eles voltam e encontram Jesus conversando com uma mulher samaritana, que eles já não se davam muito bem com os samaritanos. Aí os discípulos olham para Jesus, Jesus, come? Então estava com fome? Ele, porém, disse, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros, alguém te trouxe algo para comer e a gente não viu? Jesus disse,
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre uma fome que ela não é física. Ele está falando sobre uma fome que ela é espiritual. E eu quero encerrar essa noite fazendo essa pergunta para você. Espiritualmente, você se sente faminto ou você se sente farto? Porque no Sermão do Monte, vê se não é para dar um nó na cabeça. Jesus fala assim: bem-aventurado vocês que têm fome, porque vocês serão fartos. Aí ele continua falando e daí mais para frente ele diz: ai de vós que estão fartos, porque vocês terão... Peraí, Jesus, peraí, volta. Bem-aventurado quem tem fome. Quem está com fome aí? Eu estou com fome. Bem-aventurado quem está com fome. Daí a pessoa diz assim, eu tô. Aí você come e você se torna uma pessoa farta. Daí Jesus diz assim, ai de vós que estão fartos. Porque vocês terão fome. Do que Jesus está falando? Ele não está falando de comida natural. Ele está falando da condição da nossa alma. A condição da fome espiritual. Sabe por quê? Bem-aventurado vocês que têm fome. A palavra diz, vocês que têm fome e sede de justiça. Justiça dá para ir lá na padaria comprar? Não. Nós temos que sentir e gerar uma fome que ela não é física. E há um problema quando nós nos sentimos, nesse nível, fartos. Sabe por quê? Porque quem está farto, para de buscar. Quem está farto, para de buscar. Para de buscar. Quem aqui tem filho pequeno que na hora antes do almoço fica pedindo para comer um doce? Aí o que você diz? Não pode comer, porque senão você não vai comer o prato principal. Se você estiver farto, você não vai querer a comida de verdade. Assim nós somos espiritualmente. Olha o que fala lá em Deuteronômio 8:10. Quando, pois, tiverdes comido e fores farto, de novo, as mesmas palavras, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Para não acontecer que, havendo tu comido e te fartado, havendo edificado boas casas e habitando nelas, se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, está falando de prosperidade financeira, gente. Se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tu tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito para da casa da servidão. E eu vou dizer para vocês, quem está farto acha que não precisa jejuar. Uma pessoa que se sente farta espiritualmente, pensa, jejum é para quem precisa. Eu não preciso jejuar. Vamos colocar de pé? A nossa oração essa noite vai ser, se você é uma pessoa que se sente farta espiritualmente, que você deseje sair dessa condição, porque nós só somos alimentados no nível da nossa fome. Sabe quando você diz assim, ó, estou satisfeito, não quero mais. Ou pior, existe muito cristão hoje que não entende que cada vez que nós nos reunimos aqui no nome de Jesus, é porque Deus preparou um banquete. A palavra, ela é um alimento. É a mesa do Pai, é o banquete do Pai. Você não está num buffet. Se você é um crente buffet, nós vamos orar por você também hoje. Sabe o que é um crente buffet? Ele pega o seu pratinho, ele vem para o culto. Ah, isso tá bom, isso eu quero. Essa parte eu não gostei, eu não quero. Essa parte aqui, vou ter que matar minha carne. Não quero, não, por favor. Não, eu quero mais esse aqui, ó. Eu quero mais desse. É a pessoa que fica selecionando o que da palavra ela quer e o que ela não quer. Isso é um buffet. E Deus, quando Ele prepara um alimento, é que nem a gente faz com as crianças. Tem que comer a salada. Mas eu não gosto, mas teu corpo precisa.
E hoje o que nós estamos dizendo? Nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. Sabe por quê? Porque jejum é o caminho do avivamento. Jejum é o caminho da crucificação da carne. Jejum é uma prática que o nosso mestre Jesus praticou para vencer, para ficar mais sensível à voz do Pai. Meu irmão, minha irmã, se Deus tem para você andar nessa direção, eu já vou te dizendo, vai ter jejum. Vai ter jejum e oração. Sabe, no início a gente já falou, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua estrutura. Deb, eu nunca jejuei, como é que eu faço? Vá para a palavra, busca do Senhor, busca conhecer, busca entendimento, busca o poder do Espírito Santo. Sabe, às vezes são coisas simples, talvez você vai ofertar uma refeição do dia e Deus já vai se alegrar com o seu posicionamento. Porque você está fazendo aquilo ali para buscar a face de Deus. Não espere a enfermidade bater a porta, não espere uma crise acontecer para você ter essa medida. Você pode dizer, Jesus, eu entendi que o jejum é uma forma de sacrificar a minha carne. E eu quero fazer isso para te mostrar o quanto eu te adoro. Eu quero fazer isso para te agradar. Eu preciso dessa fome. Senhor, me perdoa aonde eu me sinto uma pessoa farta. Não sinto falta. Não sinto falta da tua presença no meu dia a dia, não sinto falta de ler a palavra, não sinto falta de ser corrigido, não sinto falta de ser instruído pela verdade da palavra. Nós somos alimentados no nível da nossa fome. Jesus, eu quero ter fome e sede de justiça. Eu quero ter fome e sede da tua presença. Eu quero ter fome porque uma pessoa muito faminta, ela paga o preço pelo alimento. Se tu chega muito faminto em casa, por mais cansado que tu tá, tu vai para a cozinha para fazer algo. Se tu tá com muita fome, você tem dinheiro, você vai num bom restaurante para pagar o preço, para ser alimentado. Quando nós estamos com muita fome espiritual, nós pagamos o preço. Nós pagamos o preço porque nós queremos ser alimentados. E que privilégio é, Espírito Santo de Deus, que privilégio é viver o tempo que se chama hoje, aonde tu habita dentro de nós. Nós não precisamos correr para cima e para baixo, nós não precisamos correr desesperadamente atrás de alimento, porque se nós paramos dentro do nosso quarto, ali o Senhor está conosco. Ali nós somos alimentados. Espírito Santo, acende um fogo no coração de cada um aqui, um desejo de ter essa intimidade contigo. Não só participar de um culto, de uma celebração. Aquela vontade que dá de ir para dentro do quarto, fechar a porta e dizer, Jesus, fala comigo. Fala comigo. Assim como Jesus fazia quando ele estava muito cansado, a gente vê na palavra, e ele se retirou. E ele se retirou. Eu quero reconhecer, Senhor, que nós vivemos uma era em que é muito fácil a gente se sentir farto. As pessoas abrem o celular, já tem postagens, vídeos, tudo falando sobre a palavra, muitos pregadores, muitas frases de impacto. E isso está roubando os momentos de intimidade. Os momentos em que você pega a palavra de Deus, você pega a Bíblia, você e Deus, e você fala, fala comigo, Pai. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Quando foi a última vez que você pegou a palavra e se alimentou dessa forma? Jesus, fala comigo, o que eu preciso me alimentar? Fala comigo através da tua palavra, fala comigo. Fala ao mais íntimo do meu coração. Deus prepara um alimento para nós. E ele ensinou isso lá no deserto, o maná que caía a cada dia. Deus não deixava pegar para o dia seguinte, sabe por quê? Porque ele queria que nós aprendêssemos que cada dia nós precisamos buscar o pão vivo, que é Jesus. Tu não vai guardar para outro dia. Quando tu te levantar um novo dia, tem que ter uma nova busca. O Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero orar para que os corações sejam despertados
por fome e sede da tua presença.